Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está essa preparação para os concursos? Vocês estão gostando da aula? Depois dá um feedback para eu poder saber. Não esquece, né, sempre de deixar o joinha, tá? Eu gosto de sempre repetir porque isso é muito importante. Quanto mais joinha vocês vão deixando nos vídeos aí, mais relevância os vídeos vão ganhando. Então, me ajude aí dessa forma, tá? Sempre deixa o joinha logo no início do vídeo, você já deixa ali para não esquecer depois. Pessoal, a gente está aqui nesse estudo a respeito aqui de direito constitucional, dos direitos sociais. Eu vou passar com vocês aqui uma jurisprudência a respeito de direitos sociais. Novamente, né, como eu falei lá quando a gente sempre trata de jurisprudência tem dos montes, tá? Tem dos mais variados jurisprudência. A gente tenta tratar aqui dos mais importantes, dos que têm mais possibilidade de cair nos concursos, que normalmente são os informativos. As súmulas também são importantes, então a gente tenta sempre focar naquilo que tem mais possibilidade de cair no seu concurso, tá bom? Então hoje a gente vai tratar aqui, trazer uma jurisprudência para vocês de direitos sociais. Vamos direto aqui para a tela, deixa eu já colocar aqui então. A gente vai tratar aqui da jurisprudência relacionada a direitos sociais. Vamos lá então, iniciando aqui. Diz aqui que não viola a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial regional. Tá? Então, está falando que não viola a exclusão dos aprendizes. Aprendizes aqui, né, um tipo de emprego. Tá? Então, está excluindo ele do rol de beneficiados do piso salarial. Piso salarial é aquele salário mínimo, né, que coloca ali em razão da região, estabelece que não pode ser abaixo daquele valor o pagamento para esses profissionais. Tá? Ele está falando aqui que se você estabelecer que aqui você não está colocando os aprendizes dentro desse rol, ele está falando que não tem problema nenhum. E olha, tem uma lei do Estado de São Paulo que instituiu o piso salarial para os trabalhadores e em determinado artigo afirmou que o piso salarial não se aplica para os contratos de aprendizagem. Essa previsão ela é constitucional. Do ponto de vista formal, o artigo é compatível com a Lei Complementar Federal 103 de 2000, que delegou para os Estados-membros e Distrito Federal a competência para editarem leis fixando o piso salarial dos profissionais. Então, primeiramente aqui, o piso salarial é possível, então, que haja um piso salarial regional, tá? E justamente essa lei complementar aqui, 103 de 2000, é que trata do assunto, diz que o Estado, o Distrito Federal, pode sim estabelecer um piso regional. Então, por exemplo, falando, olha, tal profissão não pode receber abaixo de R$ 1.500, por exemplo. Esse seria como se fosse um salário mínimo, só que para uma profissão específica, para uma região específica. Isso daqui pode sim ser determinado pelos estados e Distrito Federal. Aí ele fala, isso daqui primeiro, né, do ponto de vista formal, ele é compatível aqui com a lei, né? E do ponto de vista material, fala que o artigo também é constitucional porque o contrato de aprendizagem é dotado de um regime jurídico peculiar. O regime jurídico da aprendizagem ele não é igual ali ao empregado comum que se utiliza da CLT somente, tá? Então ele fala aqui, ó, diferente do contrato de trabalho comum. Logo, esse discrimen, então a forma de tratar diferente, essa discriminação aqui, que fundamentou a opção do legislador estadual, está em consonância com os valores da ordem constitucional vigente. Tá bom? Então, primeiro aqui que a gente vê, essa primeira jurisprudência fala que o piso salarial para o aprendiz não necessariamente vai seguir aquela situação do piso salarial para o empregado comum. Outras jurisprudências também do STF, os empregados de entidades sindicais podem associar-se entre si para a criação de entidade de representação sindical própria. Isso daqui está dentro da situação de liberdade sindical, liberdade de sindicalização e liberdade também de associação sindical, tá? Essa liberdade de associação sindical é que foi levada em conta aqui, porque a questão sindical no Brasil sempre foi muito travada. Sempre foi, olha, existe ali uma para cada base territorial, para cada unidade territorial, e você precisa se associar ali, você precisa ser sindicalizado, preso ali aquele sindicato. Só que a tendência atual hoje, né, é de flexibilizar isso daí cada vez mais. Então vamos lá, como que eles decidiram? O parágrafo único do artigo 526 da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, proibia que os empregados de sindicato fossem filiados a sindicatos. Então a gente está falando daquelas pessoas que trabalham dentro do sindicato. São os empregados de sindicato
existia então esse artigo 526 que proibia que esses empregados fossem filiados a sindicatos. A lei número 11.295 revogou esse parágrafo único a fim de permitir o direito de sindicalização para os empregados de entidade sindical. A alteração promovida pela lei é compatível com a liberdade de associação sindical, tá? Então, não é porque ele trabalha em um sindicato que ele não vai poder se sindicalizar. Ele tem aqui liberdade de associação sindical, previsto no artigo 8º da Constituição Federal de 1988. Tá bom? Então, liberdade sindical aqui também para as pessoas que trabalham nos sindicatos. Ó, a liberdade de associação sindical ela possui duas dimensões. Vamos entender essas duas dimensões. A primeira é a dimensão coletiva. A dimensão coletiva fala aqui que assegura aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais. Tá? Então, a primeira dimensão aqui da liberdade sindical é a possibilidade de se criar associações aqui sindicais, essas entidades sindicais. Tá? Essa é a primeira dimensão, dimensão coletiva, relacionada à liberdade de associar-se. Tá? A liberdade de associação sindical ela vem da própria liberdade de se associar, né? E a liberdade de se associar ela é ampla e também aqui da mesma forma a associação sindical ela tem sido flexibilizada, tem sido permitido cada vez mais que as pessoas se associem ali com o sindicato que elas desejam realmente. Então, primeiro aqui, possibilidade de uma criação. Tá? Os trabalhadores em geral eles têm o direito de criação e a dimensão individual que diz que consagra a liberdade dos interessados em aderirem ou não ao sindicato ou desfiliar-se conforme sua vontade. A liberdade de associar-se ela também traz aqui implícita nela a liberdade de se desassociar, tá? Então você tem a liberdade de se associar, você também tem a liberdade de se desassociar quando você não desejar mais continuar associado àquela entidade, tudo bem? Então está envolvido aqui dentro do mesmo conceito e aí é um conceito individual, porque o coletivo é relacionado à criação da entidade e o individual é relacionado à própria pessoa querer ou não aderir àquilo, a liberdade dela aderir ou não àquele sindicato. Cabe destacar que o parágrafo único do 526, em sua redação original, vedava aos empregados das entidades sindicais o exercício do direito de associação sindical. Então essas pessoas agora, elas podem se associar livremente. Mais uma aqui, STF determinou que a União adote todas as medidas legais necessárias para viabilizar a realização do censo. Isso daqui recentemente, então, o STF determinou que a União faça o censo, que faça o censo demográfico, inclusive com a previsão dos créditos orçamentários necessários à pesquisa. Compete ao STF julgar, com base no artigo 102.1f da Constituição Federal, ação civil originária que questiona a inércia da administração pública federal relativamente à organização, ao planejamento e à execução do censo demográfico do IBGE. Então a União não estava tomando aqui a iniciativa de realizar o censo demográfico do IBGE. E isso aqui é uma responsabilidade da União e cabe ao STF aqui então responder com relação a essa ação civil que questiona a inércia da administração pública federal. Por isso que caiu para o STF decidir isso, e o STF discutiu isso e entendeu aqui que configura-se ilegítima a escolha política que, esvaziando as dotações orçamentárias vocacionadas às pesquisas censitárias do IBGE, inibe a produção de dados demográficos essenciais ao acompanhamento dos resultados das políticas sociais do Estado brasileiro. Interessante aqui, então o STF entendeu que o fato de não se realizar o censo seria uma situação em que estaria se impedindo aqui que esses direitos sociais, que essas políticas sociais fossem monitoradas. Se você não realiza um censo demográfico, você não sabe como que sua população está, você não sabe exatamente aquilo que você precisa realizar para você poder beneficiar a sua população. Então é justamente nessa ideia que o STF determinou que a União faça sim o censo, porque ele é essencial para a realização de políticas públicas, políticas sociais. Tá? Então vamos lá. Vamos continuando. Não é possível atrelar-se ao salário mínimo o valor alusivo a benefício social e os respectivos critérios de admissão. Então, com relação a benefício social, ele não pode estar atrelado ao salário mínimo.
tá bom? Isso daqui fala, então, lá nos direitos sociais que o salário mínimo ele não pode ser atrelado aos benefícios. Então, fala aqui, ó, a lei estadual criou um benefício assistencial e previu que seu valor seria o do salário mínimo vigente. Então, veio uma lei estadual aqui e falou que o salário mínimo ia ser atrelado a um benefício social. Aí o que o STF disse, né? Ele diz aqui que ele não pode ser atrelado a esse benefício social. Isso daqui é uma situação, né, em que acaba impedindo que haja, por exemplo, um efeito inflacionário muito grande. Porque imagina só, você começa a atrelar os benefícios sempre ao salário mínimo. E o salário mínimo ele precisa estar sempre sendo atualizado para se evitar a inflação. Aí imagina só, no momento que você aumenta esse salário mínimo, tudo aquilo que está atrelado à inflação vai também aumentar consequentemente. Então isso daqui acaba gerando uma situação inflacionária que acaba sendo prejudicial para o país. Por isso que os benefícios não podem ser atrelados ao salário mínimo. Então vamos ver aqui, tal previsão em princípio viola o artigo 7º, 4º da Constituição Federal, que proíbe que o salário mínimo seja utilizado como referência, parâmetro para outras finalidades que não sejam a remuneração do trabalho. Tá? Então, o salário mínimo ele serve só como parâmetro para a remuneração do trabalho. Essa daqui é a finalidade dele, ela não pode ser deturpada. No entanto, o STF afirmou que seria possível conferir interpretação conforme a Constituição. Isso aqui é uma forma de decisão que o STF tem, né? Uma decisão que eles têm, que eles não retiram ali da vigência aquela lei, por exemplo, eles não determinam que a lei ela não determinam que a lei é inconstitucional, por exemplo, mas eles fazem uma interpretação daquela lei, daquela disposição, de modo a permitir que ela continue em vigência. Isso daqui que é a interpretação conforme a Constituição. Eles pegam aquela lei estadual e fazem a leitura daquela lei estadual conforme a Constituição determina. Então eles fizeram essa interpretação conforme e disseram então que o dispositivo previu que o valor do benefício seria igual ao salário mínimo vigente na época em que a lei foi editada, no valor então de R$ 545. Na regra aqui então não é que o salário mínimo, né, o benefício ele não vai ter o valor de um salário mínimo. Então, por exemplo, no ano que vem, que o salário mínimo é reajustado, esse valor ele não vai ser reajustado conforme o valor do salário mínimo. O que ele vai ter é o valor do salário mínimo da época em que a lei foi editada. Então ele não vai ficar recebendo atualizações à medida que o salário mínimo recebe atualizações. Isso impede, então, a questão dessa questão inflacionária, né? Esse efeito inflacionário. Tá, vamos seguindo, então. Olha, ele fala que o benefício continua existindo e será necessário ao governo do Amapá, tá? Então foi uma lei estadual do Amapá, apenas reajustar esse valor por meio de índices econômicos. Então, para eles, se eles quiserem lá continuar, que esse valor vá aumentando à medida do tempo, eles precisam estar sempre passando leis aumentando esse valor aqui desse benefício. A Emenda Constitucional 20 de 1998 ampliou a proibição do trabalho infantil ao elevar de 14 anos para 16 anos a idade mínima permitida para o trabalho. Lá, né, em direitos sociais, a gente vê que existe uma idade mínima para começar a trabalhar. Essa idade mínima é a partir dos 16 anos, exceto lá na situação de um contrato de aprendizagem que é possível que comece a partir dos 14 anos. Tá? Isso daí foi feito por meio de uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional estava sendo questionada, emenda constitucional de 1998, número 20 de 98. Então fala aqui, ó, a alteração ela é constitucional, então essa foi a decisão do STF, entendeu que é constitucional sim essa proibição, e tem por objetivo proteger as crianças e adolescentes. Uma questão interessante aqui que a gente entende então que a emenda constitucional ela pode ser considerada inconstitucional. Isso daqui levando em conta as regras originárias, levando em conta as normas constitucionais originárias, que são aquelas lá da origem realmente da Constituição, é possível que você diga que uma emenda constitucional é inconstitucional, tá? Isso é muito interessante. E vamos ver aqui. Então, a norma fundada no artigo 7º, 33 da Constituição Federal, na alteração que lhe deu a Emenda Constitucional 20 de 1998, tem plena validade constitucional. Logo, é vedado qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, tá? Isso daqui sempre recorrente, essa questão da idade que pode começar a trabalhar,
dessa questão do aprendiz também começar a partir dos 14 anos, isso é muito recorrente. Pessoal, de vez em quando estão dando uns trovões aqui bem forte, então se vocês ouvirem um barulhão aí é por causa de trovão, tá bom? Mas vamos continuar a gravação aqui para a gente também não atrasar nas aulas, tá? Vamos lá, vamos continuando. O artigo 522 da CLT, que prevê um número máximo de empregados que podem ser dirigentes sindicais, é compatível com a Constituição Federal de 1988 e não viola a garantia da liberdade sindical. Então tem esse artigo 522 aqui na CLT, que diz que existe um número máximo de dirigentes sindicais, tá? Então o pessoal ali que vira dirigente nas entidades sindicais, existe então essa possibilidade aqui, a lei ela determina que haja um número máximo de empregados dirigentes sindicais, e aqui o entendimento do STF é de que essa limitação, embora não esteja prevista na Constituição, é uma limitação constitucional. Tá? Então qual que é o entendimento aqui? Diz que o artigo 8º da Constituição Federal prevê que os dirigentes sindicais não podem ser demitidos. Essa é que é a grande questão. Como eles não podem ser demitidos, né, salvo se cometerem falta grave, é necessário que seja limitada essa quantidade de dirigentes sindicais. O questionamento aqui era porque entendiam, né, que como a Constituição não estava limitando, não poderia vir a lei e limitar essa quantidade de dirigentes sindicais. No entanto, o STF entendeu que pode sim limitar, em razão aqui desse benefício da impossibilidade de ser demitido, exceto por falta grave. Então, o artigo 522 da CLT prevê um número máximo de empregados que podem ser dirigentes sindicais. Assim que a Constituição Federal foi promulgada, alguns doutrinadores começaram a sustentar a tese de que o artigo 522 da CLT não teria sido recepcionado pela Constituição. Isso porque o inciso 1º do artigo 8º da Constituição prevê que a liberdade sindical, ou seja, proíbe que o poder público interfira na organização dos sindicatos. Então, em regra aqui, o poder público ele não pode interferir na organização dos sindicatos. Isso daqui é muito importante porque antigamente o poder público é que praticamente organizava os sindicatos. E isso daqui tinha uma influência muito forte, então impedia que, por exemplo, houvesse briga por reajuste salarial. Então, basicamente, o poder público fazia o que queria com relação às instituições, com relação às empresas, tá? Já que eles que comandavam os sindicatos. Atualmente, né, nós temos o entendimento que é necessário que haja uma liberdade sindical, que realmente os sindicatos possam negociar com as empresas de uma forma direta, de uma forma entre particulares e não envolvendo o poder público. No entanto, essa questão da liberdade sindical, ela quando em conflito aqui com a questão dos dirigentes sindicais que não podem ser demitidos, é necessário que haja esse cuidado, porque como existe esse benefício deles não poderem ser demitidos, também não pode haver aqui uma liberdade plena, né? Nenhum direito é absoluto na nossa Constituição. Então essa questão aqui dos dirigentes sindicais foi limitado sim, né? A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas ela não possui caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia a liberdade sindical. Tá, é importante, tá? Essa jurisprudência aqui, esse informativo, eu acho muito relevante aqui pra gente. Essa garantia constitucional existe para que possa assegurar a autonomia da entidade sindical, mas não serve, tá? Por que autonomia, né? Porque se você é um dirigente sindical, você precisa negociar diretamente, então você precisa brigar às vezes, né, ser mais enfático com relação a essa briga, por exemplo, de negociação salarial, negociação de benefícios. Então esse dirigente sindical ele acaba gerando muito conflito, ele acaba tendo conflito com os dirigentes. Em razão disso é que ele possui essa estabilidade, tá? Mas no entanto essa estabilidade também ela tem que ser pensada aqui, né? Ela também não é ilimitada. Então no caso ali, por exemplo, de uma falta grave, a pessoa pode ainda assim ser demitida. Tá? Isso não vai esvaziar então a liberdade sindical. Fala aqui que essa garantia da estabilidade para o dirigente sindical é o que assegura a autonomia da entidade sindical, mas ela também não serve para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada. Não é, tá? Então, para criar uma estabilidade genérica e ilimitada que violem a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. Então, o entendimento é que esse artigo 522, ele foi sim recepcionado. Mais um agora. O último, tá? O último que a gente vai estudar aqui
fala: é inconstitucional lei que autorize o trabalho de gestantes e lactantes em atividades insalubres. É inconstitucional a expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento. Isso daqui, pessoal, era uma possibilidade que estava sendo criada para que as mulheres, aqui gestantes e lactantes, pudessem trabalhar em atividades insalubres. Isso daqui dizendo no artigo 394 da CLT, 394A. A expressão inserida no 394A tinha como objetivo autorizar que empregadas grávidas ou lactantes pudessem trabalhar em atividades insalubres. Ocorre que o STF entendeu que o trabalho de gestante e de lactante em atividades insalubres viola a Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal proclama importantes direitos, entre eles a proteção à maternidade, a proteção do mercado de trabalho da mulher e redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A proteção para que a gestante e a lactante não sejam expostas a atividades insalubres caracteriza-se como um importante direito social e instrumental que protege não apenas a mulher, como também a criança. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico sob pena de prejudicá-la ou prejudicar o recém-nascido. Então, ainda que a mulher queira, isso daqui fala que ainda que a mulher queira, ainda que ela queira apresentar um atestado dizendo que ela pode, ainda assim a lei ela tem o sentido de proteger essa mulher e não permite que ocorra isso. Então, ela sendo lactante, ela sendo gestante, ela não vai poder realizar esse tipo de trabalho, ainda que ela deseje, ainda que ela desconheça dos direitos dela, não é possível que ela abra mão. Está falando aqui que é um direito irrenunciável aqui e é uma proteção à mulher e uma proteção à criança também. Em suma, em resumo, é proibido o trabalho da gestante ou da lactante em atividades insalubres. Também é uma jurisprudência muito importante essa daqui. A gente finaliza por aqui o nosso estudo, um estudo importante, é sempre importante estudar jurisprudência. A depender da banca do concurso que você for prestar, vai cair mais ou menos questões, mas é importante a gente sempre se manter atualizado ao máximo, tá? Então espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos também para o nosso vídeo aqui, as pessoas tomarem sempre cada vez mais consciência aqui que elas podem estudar por um valor muito acessível aqui por meio do meu canal, tá? Um grande abraço para você e até a próxima aula.